Bom, eu vou deixar para você aqui um assunto muito interessante. Por exemplo, você aí que tem a sua família aí, você tem aí filhos ou filhos, né? Eu queria que você analisasse comigo aí. Dentro de uma casa tem aí, digamos que você tem aí um filho. São 3 repartições, né? Necessariamente falando, ainda que seja 2, 3 filhos. Mas são 3 divisões na sua casa, se é que eu posso dizer que é divisão, né? A família tem que ser unida. Mas eu quero enfatizar aqui que você tem 3 tipos de linguagem, 3 tipos de imagem, vamos dizer assim, de expressão por cada pessoa. O homem por si só, ele tem uma natureza, ele tem um objetivo, certo? E a linguagem do homem, ela é mais ou menos do tipo trabalhar para ver a sua casa ter fartura e as contas pagas, porque um homem não consegue ter sossego com uma vida financeira descontrolada, né? E ele precisa ir mais ou menos automaticamente desta bênção aí da parte financeira, já que ele é o provedor. Qualquer tipo de problema financeiro, ele vai ficar pressionado, porque isso é da parte dele, né? E o homem também precisa automaticamente ser acariciado pela esposa também, porque ele necessita de, já que ele trabalha duro e o seu corpo fica muito tenso, ele se relaxa em troco de ser feito carícias nele, né, sobre a sua mulher. E então esta é a linguagem do homem em si, a base necessária. E a linguagem de uma mulher? A linguagem de uma mulher, ela faz tudo o trabalho de casa, mas a vida dela já é mais emocional, ela é mais sensível a tipos de grosserias. Tirei o baratão. Joga lá no lixo. E não, meu filho, tá sujo, rapaz. E a mulher, ela precisa desse tipo de proteção e de cuidados emocionais, juntamente ali a parte dos cuidados. Tá sujo, Davi. A parte do seu cuidado ali físico representa isso muito para ela. Então, para você ver que já está mudando aí o tipo de linguagem, o tipo de convívio ali, de expressão. O homem já não precisa, né, disso, vamos dizer assim, né? E isso é uma das coisas, né, que as mulheres precisam aí. E incluindo também, né, as mulheres precisam também, de alguma maneira, ser cuidadas, e até mesmo financeiramente, ela vê isso no marido, ela precisa ver isso, né? E a parte das crianças? As crianças já têm outro tipo de linguagem. Não adianta você falar sobre contas com criança, não adianta você tentar, né, fazer com uma criança o que você faz com um homem ou o que você faz com a sua mulher.
uma criança, ela precisa de mais exemplo do que gritarias. Há pessoas que têm uma linguagem com criança, gritando com ela, tentando fazer com que ela entenda algo, simplesmente falando, como se ela tivesse tal raciocínio. A mente dela está em desenvolvimento. Então você tem que, muitas das vezes, a forma que você vai tratar uma criança já tem que ser controlar os seus estresses, controlar o seu cansaço físico, para você não desabar em cima de uma criança todo aquele peso do seu dia a dia, da sua vida, né? Porque a fim das coisas é que ela não está apta a receber e entender tudo aquilo, né, de ruim. Então você vai ter que dar sempre exemplos bons para ela através de exemplos, tá? Que não adianta você verbalmente querer fazer a mente dela se adaptar ao seu querer, à sua vontade. Então você vê que a criança, você vai conviver com ela, não incluindo ela em problemas pessoais. Você não vai incluir os seus filhos em problemas ali financeiros seus, ou qualquer tipo de outra notícia ruim. Você vai ter que montar um mundo para ela, um mundo de criança, que é brincar, que é, né, ter o seu lazer, com exemplo de comportamentos bons, ensinamentos, né? Mas então eu queria que você só relembrasse essas 3 fases, essas 3 coisas, porque necessariamente, como eu disse, se você for lidar com um homem, você simplesmente vai entender que a única coisa que vai desestruturar ele são essas partes, como eu já disse, né? Sobre a parte financeira, sobre a parte amorosa, vamos dizer assim, da parte da mulher. E da mulher já é um outro mundo. A mulher vê o mundo com outros olhos, né? É meio que um filme de um jardim encantado, né? Algo do tipo assim, aquela coisa mais florida, aquela coisa mais sentimental, né? Então, como lidar com essas 3 fases, com esses 3 tipos de coisa dentro de uma casa? São três fases. Digamos que você sai da porta da cozinha para o quarto, você entra num local. Do quarto para o banheiro e sucessivamente. Então você tem que prestar muita atenção nessas figuras de linguagem, porque se você misturar o que você pensa, o que você acha, para que a outra pessoa também ache a mesma coisa, você vai bagunçar o contexto. Se você ali nos seus horários, nos seus momentos intensos, que você está mais intenso ali devido a alguns problemas, se você quiser que o seu filho entenda, não vai entender, porque o que para você está sendo muito difícil, para outra pessoa, ao ponto de vista dela, é só mais uma coisa. Vice-versa, o que para ela tem sido um problema, você muitas das vezes despreza, porque você, no seu pensamento, para você resolver aquilo, é muito fácil. Então, qual o problema das coisas? O problema das coisas é a gente começar a perceber e parar de querer que as pessoas sejam
conforme o nosso pensamento, conforme o nosso querer, tá? Então, para você controlar essas 3 fases dentro da sua casa, você vai ter que compreender qual é a capacidade de cada um membro da sua casa. Tá? Não jogue para cima deles o que você pode suportar, porque o que você pode suportar para eles pode ser algo insuportável. Tá? Nunca diga para outra pessoa, mas para mim é tão fácil, para você é tão fácil. Mas não é para as outras pessoas que são a mesma coisa. Tá? Então, um dos jeitos, um dos caminhos para organizar, para facilitar aí a edificação, a construção da sua casa e da sua família, é você perceber a visão de cada um, tanto os pontos fortes como o ponto fraco. Tá? Por isso que você vê, um exemplo, esposa maltratando o seu marido com uma coisa que para ela não significa nada, mas que para o marido tem sido um peso horrível. Para ela, de repente, ela até fica sem, ou fica sem comer, ou fica sem fazer, ou fica sem falar algo que para o marido ele precisa receber aquilo. Vice-versa, o marido muitas das vezes ele deixa também de fazer algo e tem também maltratado a sua esposa, tá bom? Então, para que você possa ter aí uma boa caminhada, tá bom?